Lucas capítulo 6, versículo 46, liga aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, para que você possa acompanhar essa leitura com a gente, muito preciosa. Nós vamos continuar falando sobre esse alinhamento nosso com Deus. Lucas 6, 46, é notável, querido, que Deus, eu não vou compartilhar isso hoje, mas eu ainda estou assim impactado por um sonho que tive para amanhecer, eu não sei se ontem ou antes de ontem, acho que antes de ontem, né, amor? Algo tremendo demais a respeito da igreja, a respeito disso que nós estamos ministrando com vocês, e eu creio que Deus está trabalhando, porque Deus nunca parou de trabalhar em nosso favor, e Deus está trabalhando em nós e através de nós. Uma nova geração de crentes está se levantando. Sabe quem não é? Não será. Quem não é, não vai resistir, porque chegou um tempo, querido, e eu creio que esse tempo ele está iniciando, de uma perseguição mais intensa, de algo mais profundo acontecendo, e os valentes, aqueles que estão dispostos a guerrear essa guerra, a lutar essa luta, eles vão ficar, os que não vai resistir, assim como sempre foi a igreja. Eu vi uma frase, eu não sei se eu vou lembrar, ontem eu li, alguém postou, que era mais ou menos assim, que aqueles que são... que os valentes tenham hoje a ousadia dos grandes, não era covarde, é dos grandes, daquelas pessoas que não é do Marte, não, era de uma coisa bem pejorativa mesmo. É que os valentes de hoje têm a coragem que tem, por exemplo, um bandido, uma coisa, era nesse significado, porque eles têm coragem para fazer coisas terríveis, mas às vezes alguns que se levantam valentes hoje não têm essa coragem de falar, de pregar, de ousadamente professar a sua fé, enquanto essas pessoas estão aí fazendo ousadamente coisas absurdas para o reino das trevas. Muitos crentes estão encolhidos com todo o poder que Jesus liberou sobre nós. Não, é esse tempo que a gente vai se levantar, querido, com uma igreja diferente, uma igreja no meio de um povo que se diz igreja, vai se levantar com autoridade. Você está aqui, você é essa igreja que se diz igreja, e que é a igreja do Deus vivo no meio desse povo. Amém? Amém? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Querido, nós estamos falando então sobre alinhar-se com Deus. Como é que foi a sua semana depois daquela última ministração? Alguns mandaram mensagem, alguns eu encontrei, falou comigo, Foi uma semana de alinhamento, foi uma semana que você realmente lembrou do que você ouviu aqui e se preocupou em alinhar a sua vida com Deus. Você tem procurado diariamente, em todas as suas atitudes, todo o seu proceder, seja no seu comércio, no seu trabalho, na sua empresa, seja no seu ministério, seja na sua liderança, nos seus relacionamentos, na sua família, em todos os lugares, você tem procurado alinhar seu comportamento, seus pensamentos, sua forma de agir, suas respostas. Você tem alinhado não só a ação, mas a sua reação com Deus, com o que Deus pensa, como Deus faz, como Deus reage, como Deus fala, como Deus procede. Nós temos feito isso, querido. E hoje eu vou falar sobre senhorio. Tremendo demais. Todos nós precisamos, querido, de um mentor. Todos nós precisamos de um Senhor, alguém que tenha autoridade sobre a nossa vida. Seja a família, o trabalho, o ministério, seja uma organização, enfim, querido, a vida como um todo precisa ser dirigida debaixo de um tutoriamento, debaixo de uma liderança, debaixo de um governo. E é notório, querido, nos dias de hoje, uma enorme rebelião contra todo tipo de autoridade, Uma geração mimimi, não sei se vão cortar a gente por causa disso, porque a geração mimimi, não quer autoridade. Não faça isso comigo, me ame, não me julgue, não me corrija, só me elogia. Uma geração que não quer saber de um comando, não. E muito cedo isso acontece, prematuramente, o ser humano, ele quer se tornar independente, ele quer ser dono do seu nariz muito cedo, às vezes a gente vê alguns comportamentos de crianças de 4, 5 anos, já tomando conta da área, rendendo todo lá, está aos seus pés, e
toda a família faz o que essa pessoinha quer. Eu estou mentindo aqui, querido? De jeito nenhum. Vejo isso quase que todo dia. Já há outros que reconhecem que existe um Senhor sobre a sua vida, porém, eles não estão dispostos a realizar a vontade desse Senhor, a andar em obediência a essa autoridade. Na verdade, não gostam mesmo de ser mandado. Quem gosta aqui de ser mandado? Eu não gosto, mas eu sou e me submeto a isso. Mas ninguém gosta. O problema não é não gostar, o problema é não gostar e não se submeter. Esse é o problema. Você acha que Jesus gostou de ir para a cruz? Não, mas ele em obediência foi para a cruz. Muitas coisas que Jesus não gostava, ele passou por causa do seu amor e da obediência ao Pai, seu amor por nós. Então, ele mesmo diz, por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor? Ainda repetidas vezes, né? 2 vezes, Senhor, Senhor, caracterizando que a pessoa, né, ele exerce, né, submissão ao senhorio. Ele diz, você diz isso, Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu estou mandando. Agora, querido, eu quero te perguntar, você já se imaginou sendo o dono do seu próprio nariz? Você já se enxergou nessa condição? Aliás, você alguma vez já foi dominado, né, por esse desejo, com esse poder de dirigir a sua vida, fazendo dela o que você bem quiser, e imaginando ser o dono dela? Você já se imaginou, você já disse, já professou, já falou isso, você já pelo menos deu a entender isso para alguém, para quem sabe um chefe, um líder, um professor, o pai ou a mãe, ou quem sabe até para Deus, né? Tipo mais ou menos assim, a vida é minha, e eu faço dela o que eu quero. Você não tem nada com isso. Olha, querido, se você é mais santo que eu, levanta a mão. Mas você já disse isso para alguém? Mais de uma vez, né? Não se meta comigo, a vida é minha, eu faço dela o que eu bem quero. Pois é, querido, existem algumas perguntas que nós precisamos fazer para que as respostas possam, de alguma forma, amansar a nossa alma, deixar a nossa alma um pouquinho mais quieta. Algumas respostas, algumas perguntas precisamos fazer para nós mesmos, para que essas respostas possam trazer um sossego para o nosso espírito, possa trazer direção para a nossa alma. Por que é que Deus deseja tanto ser o nosso dono? Essa é uma das perguntas. Por que é que Deus quer ser o meu dono? Por que Deus quer que a sua palavra habite ricamente no meu coração? Por que é que Deus deseja tanto isso? E o que é que nós entendemos quando a Bíblia, ela manda, ela não pede, mas ela manda a gente praticar a palavra? As respostas dessas perguntas darão uma direção para nós. E eu quero contar essa ilustração que eu vi, eu achei muito interessante, está dentro desse contexto. Diz que um jovem, ele estava dirigindo o seu carro pela rua, de repente ele vê na calçada Jesus andando. E ele faz uma meia volta lá no carro, para e diz, Jesus, quer andar comigo? Estou dando uma volta aqui, vem comigo. E aí Jesus topou a parada, e aí o jovem começa, né, a andar cheio de felicidade, né, aquilo invadiu o coração dele, e ele começou a dar volta ali com Jesus, e durante esse trajeto ele não cansava, né, de repetir o quanto que Jesus era importante na vida dele. Ele chegou até dentro do carro cantar algumas canções para o Senhor Jesus, e no entanto, né, em meio a toda aquela euforia, numa curva ele perdeu o controle, e o seu carro capotou e teve um prejuízo, destruiu todo o carro dele, né? E ao ver aquela destruição toda e com o coração muito entristecido, ele disse, Senhor, como é que pôde isso acontecer? O Senhor estando aqui comigo, o Senhor estava viajando comigo no carro, agora eu estou passando por esse acidente, eu não consigo entender isso. Então o Senhor Jesus olhou bem nos olhos dele e falou assim, olha, é verdade que eu estava no seu carro, mas quem estava dirigindo era você. Essa ilustração, querido, ela nos apresenta uma triste realidade que tem ocorrido na vida de muitos de nós. Muitos de nós. Está no carro, alegra, a gente canta, a gente fala com ele,
a gente manda nele, a gente pede para ele, a gente exalta ele, mas a gente continua dirigindo a nossa vida, o curso da nossa vida. E reclamamos quando capotamos, levamos uns tombos, a gente reclama com ele, a gente fala, o senhor estava comigo, realmente, Jesus, eu sou cristão, como é que isso pode acontecer? E a resposta dele, eu creio, para nós é sempre a mesma, eu estou com você, mas você insiste em continuar dirigindo a sua vida. Você não me deixa pegar no volante, nem um pouquinho. Eu queria que fosse diferente, mas eu não consigo tomar essa direção da sua mão. Não estou conseguindo. É isso, querido, às vezes nós estamos caminhando com Jesus, o louvando, nós estamos nos alegrando com a pessoa dele, mas parece que nunca nós permitimos que ele realmente assuma esse controle, a direção das nossas vidas. E uma das grandes tragédias, né, que o mundo cristão dos nossos dias, ele pratica ou ele passa, é o fato de nós termos feito com que essa expressão Senhor, ela se tornou para nós um jargão ou nada mais talvez do que, né, um pronome de tratamento, nada mais do que isso. Tornou isso. Não, ela não tem esse cunho de autoridade, essa impressão de autoridade. E nós precisamos, nesse tempo, querido, submeter. Nós precisamos alinhar o nosso coração em obediência, permitir, querido, que o Senhor controle as nossas vidas, que o Senhor controle o destino, o nosso destino. E precisamos permitir que a nossa teimosia, que a nossa vontade, que ela seja, né, por completo dominada pela vontade do Senhor, que nós sabemos, a Bíblia diz que ela é sempre boa, agradável e perfeita. Sabendo disso, praticando a palavra, convencido dessa verdade, quem não queria uma vida boa, perfeita e agradável? Nós vamos fazer, querido, desse tempo, um momento de reconhecimento, né, das nossas fraquezas, das nossas limitações, da nossa teimosia. Nós vamos orar mesmo para entender isso que o pastor Kelly falou, orar, que nós precisamos orar, buscar a Deus, começar a buscar a Deus na madrugada, entrar naquele lugar de intimidade, para entender como eu posso me submeter cada dia mais ao que Ele quer, ao que Ele é. Colossenses 6,19 diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Você não é de você e eu não sou de mim. Nós somos dele, propriedade exclusiva do Senhor. E nesse versículo 46 de Lucas 6, né, que nós introduzimos essa mensagem, o Senhor está nos fazendo essa pergunta, que nós devemos todos os dias refletir. Por que vocês me chamam Senhor, se vocês não estão dispostos a fazer o que eu mando? E não é verdade, querido, que às vezes nós tomamos de forma leviana, de forma inconsequente, o nome do Senhor Jesus, quando nós oramos. Parece que nós queremos usar o senhorio para fazer dele, para fazermos dele, né, um servo nosso. Chamamos de Senhor, mas é nós que estamos mandando na situação. É nós que tomamos a rédea, o destino. É nós que assumimos a direção daquela reunião de oração que nós fazemos. Mas a verdade, querido, é que nós não temos esse direito de chamá-lo Senhor, se nós não estamos dispostos a fazer todas as coisas segundo a sua vontade. Não podemos. Na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 4, diz assim, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Em Lucas 6,49, mas os que ouvem e praticam é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra sem alicerces. E não pratica, né? Sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Querido, o verdadeiro cristianismo, ele consiste em não mais em viver para nós mesmos, mas para aquele que morreu por nós, para o servir e para esperar por ele. Viver na dependência dele, segundo aos Coríntios 5,15 diz, e ele morreu por todos, né, e para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você não vive, eu não vivo mais para mim, você não vive mais para você, mas você vive para aquele que morreu e ressuscitou.
É para Ele que nós vivemos. Porém, alguns instintos têm aí tido uma força, exercido um poder de domínio sobre a nossa mente, aqui ainda é, querido, de forma terrível, autoritária, e ela é controladora. O egoísmo, a busca pela fama, o orgulho e outros tantos desejos, querido, tem assim, que são velhos conhecidos nossos, ele tem se tornado, às vezes uma busca, às vezes o nosso anseio na oração, não é para chegarmos à vontade de Deus, mas para que Deus faça a nossa vontade, para que Ele satisfaça o meu egoísmo, a minha fama, o meu orgulho e outros desejos da carne aí que nós conhecemos muito bem. E aí, querido, com o passar dos anos e até mesmo ainda na infância, alguns desses instintos, eles começam a aflorar e no mundo de hoje, com toda essa influência, muita gente acaba mesmo enfiando o pé na jaca. Já viu esse ditado? Buraco que passa um boi, passa uma boiada. Já que eu peguei um pecadinho, que agora enfio o pé na jaca. Acaba, sabe, por causa de um pecado, de uma queda, ao invés de uma restauração, acaba caindo no mundo, porque dizer que essas coisas não são boas, ou melhor, boas não, que não são, que não satisfaz a carne, os desejos da carne, é uma mentira. E aí, querido, depois de enfiar o pé na jaca, vem essa grande dificuldade para remediar os erros. Isso, quando consegue ainda remediar os seus erros. Então, querido, esse discurso, não poucas vezes está na nossa boca, e muitos de nós falamos repetidas vezes esta frase: quem manda em mim sou eu, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero, eu sou o dono de mim, eu sou o meu dono. Mas será que isso é verdade? Se a gente pensar bem, querido, para analisar esse versículo, nós chegaremos à conclusão que nós estamos totalmente enganados. Alguém pode dizer aqui o dia que você vai morrer? Alguém pode dizer aqui o dia que você vai ficar doente? Alguém pode dizer amanhã quantos fios de cabelo a sua cabeça vai cair? Se quem está do seu lado aí vai estar amanhã, alguém pode dizer isso aqui? Alguém pode dizer, eu vou lá, eu vou acolá, eu vou comprar, eu vou vender. Alguém pode dizer isso na certeza de que isso vai acontecer? Não pode. Você e eu, nós não somos dono de nada. Ele é o dono de tudo. Nem um fio de cabelo cai da sua cabeça só porque você quer. Se um dia, querido, num ato de fé, nós entregamos a nossa vida a Jesus, dizendo que nós o recebemos como Senhor das nossas vidas, então, querido, todo esse pensamento perde a validade, perde o efeito. Na verdade, nós não fomos nós que aceitamos Jesus. Foi Ele que, apesar do meu pecado, da minha injustiça, de todos esses desejos carnais em mim, Ele me aceitou. E agora Ele me dá o seu Espírito Santo, que sabe todas as coisas, que está disposto a chorar e gemer por mim, me levará a ser varão, varoa perfeita, por causa do amor dEle. Nós nos oferecemos a Ele para ser filhos, para ser herdeiro, mas também para ser servo, e em troca, querido, pelo seu grande amor, Ele nos deu a salvação. Foi o meu pecado pela sua graça, o meu pecado pela sua graça, mas isso tem um preço. Billy Graham disse o quê? Que a salvação é de graça, mas ser ensinado, discipulado, exige nada menos que a sua própria vida. Porque isso quer dizer, porque quando eu recebo Jesus, eu entro num processo de discipulado, que o que eu penso não vale mais. O que eu acho, minhas ambições, agora está à mercê de um Senhor, está sob o domínio de um senhorio. Então, quando nós dizemos que alguém é nosso Senhor, eu estou dando a essa pessoa a autonomia de utilizar-me como Ele queira, ou melhor, eu estou passando poderes para que essa pessoa venha fazer uso de mim como ela achar melhor. Isso é alinhar. Eu estava alinhado com outras coisas, com outro espírito, com outro dono.
E agora a conversão. É isso, eu estou alinhado com outro dono que sabemos quem é, o Satanás. A Bíblia diz que quem não é filho de Deus não tem outro para ser filho, é dele. Está escrito na palavra. Estou andando com ele, alinhado com ele, fazendo a vontade dele. Agora eu me converto, ele vai e eu vou para cá. Porque agora eu estou com Jesus, fazendo a vontade dele, caminhando com ele, fazendo o que ele quer, onde ele manda, falo o que ele quer. Isso é conversão. Eu simplesmente torno-me seu servo. E servo, querido, é para servir, servo é para ser útil, servo é para obedecer às suas ordenanças, a cumprir o seu legado, não é o meu legado. Se você trabalha na empresa, você está lá para cumprir o legado daquela empresa. É o que ele manda, é o que seu patrão manda. O sonho dele que vale, não é o seu. Você vai crescer se o sonho dele crescer. O seu legado vai ser bom se o dele for bom, mas porque você está lá para o legado dele. O reino de Deus vai crescer, você vai crescer no reino. Mas é o reino de Deus, não é o meu e não é o seu reino. Então como é que eu poderia dizer, querido, que eu sou dono de mim? Se um dia eu já nomeei Jesus como Senhor da minha vida, algo está errado. Ou o meu comprometimento com Ele foi uma mera emoção. Ou então, eu não tenho noção daquilo que eu empenhei a minha palavra. Porque, a partir, querido, daquele instante que eu deleguei a Jesus o meu senhorio, então eu me fiz coadjuvante, ele, o ator principal da minha vida. Isso é maravilhoso quando nós entendemos isso, querido. Eu vou aonde ele me mandar. Eu poderei falar o que ele me autorizar. Sabe aquela coisa, me ofendeu, bateu, levou, falou, vai ouvir. Não tem mais, porque agora você vai ouvi-lo diante de uma ofensa, o que ele falou. O que ele me mandou falar. Qual é a resposta? Ah, é a branda que desvia o furor. Eu não posso responder com fúria, com ódio, com raiva, com ira. Ah, bateram na minha face, doeu. Vire a outra. Perdoa quem te ofende. Não é o que eu acho, o que eu penso. O que eu penso, o que eu acho, parece que resolve no primeiro momento, mas cria um problema muito maior, porque é uma ordenança maligna sobre a nossa vida. Então eu vou aonde ele me mandar, eu só vou falar o que ele me autorizar, e eu passo a ser o seu porta-voz aonde eu estiver. Ele deve, querido, é ele que precisa ser notado em mim, porque eu passei a ser o seu representante legal aqui na terra, por onde eu for. Tudo que eu venho a dizer tem que estar condizente com a vontade dele, não é mais a minha. Se eu tenho consciência, querido, e se de fato, eu ratifiquei a minha vida, que a minha vida é dele, isso ficou registrado num livro lá no céu. Você sabia disso? Quando o seu pai vai para testificar que você é filho dele, que ele é seu, né, você é dele, ele é o seu pai, o seu dono, né, o seu tutor, ele tem que ir lá no cartório e fazer um registro. Se não tiver isso, não tem. Pois é, querido, até essa regra básica aqui é feita lá no céu. Apocalipse 21, 27 diz: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Então, quando você, com sinceridade, entrega a sua vida para Jesus, isso é registrado no cartório celestial. Agora eu tenho, mas esse aqui mais é meu. Olha lá, falou que me quer como dono. Vamos registrar aqui, porque agora eu sou o pai dele. Quem que a Bíblia diz? Deve ter um cartório em outro lugar. Quem que a Bíblia diz que é filho de quem? Quem não é filho de Deus é filho de quem? Ah, não tem meio termo. Ou é filho de Deus ou do diabo. Está escrito na palavra de Deus. E só Jesus pode ser esse dono amoroso, esse pai amoroso. Então eu declarei, querido, diante dos homens, dos anjos e de Deus, que daquele momento em diante eu iria submeter-me a fazer o que ele me ordenar. Então, eu já não vivo mais eu. Tudo que outrora eu fiz, eu já não devo mais fazer. Só poderia, querido, fazer algo se o meu Senhor, ou só poderei, se o meu Senhor permitir. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu,
Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu já não tenho mais nenhum direito, querido, sobre a minha vida, né, sobre a minha família. Eu não tenho mais nenhum direito sobre os seus negócios. Então muda isso lá na sua empresa. Começa a dizer, a empresa do meu Senhor, o qual eu trabalho, o senhor sabe que aquilo lá é você que dirige, mas nem você é de você. Como é que uma empresa, se nem você se pertence, como é que uma empresa pode ser sua? É dele, né? Eu não lembro onde que é, acho que é lá no... É lá que você pôs na placa, lá, né? Que é uma empresa do Senhor Jesus. Era bom colocar isso mesmo, né? Para ficar pelo menos para o diabo ler que lá e falar, aqui não adianta, aqui é do homem, não tem jeito, né? Sabe, querido, não vamos começar a pensar nessas coisas simples, parece uma piadinha, mas isso é de um valor espiritual muito grande. Porque tudo isso passou a ser regido debaixo da autoridade de Deus. É Ele que dirá o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. E nós não andamos mais no erro, porque nós deixamos de ser aqueles filhos bastardos, filhos para agora ser filhos herdeiros, para ser cordeiros dessa promessa da fé. E pela fé nós nos tornamos herdeiros. Nós somos filhos, servos, mas nós somos herdeiros de Cristo. Amém, querido? Efésios 3,6, a saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Somos agora, querido, como correspondentes do céu, aonde Deus, Ele vai falar com a humanidade através da minha e através da sua vida. Você sabia que é assim? Deus fala a toda a humanidade através de mim e de você, segundo aos Coríntios 3,3, porque já não é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Eu gosto dessa versão da Mensagem, a versão desse versículo é muito legal, ela diz assim, vocês mesmos, está lá, segundo aos Coríntios 3,3, vocês mesmos são toda a recomendação que precisamos. Paulo está dizendo isso. A vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler simplesmente olhando para vocês. Você já pensou, você ouvisse de uma pessoa? Você ouvisse do Espírito Santo, amor, qualquer um que olhar para você, vê Cristo. Está estampado em você, Cristo, e está mesmo, é o meu amor. Continua o texto. O próprio Cristo a escreveu, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Essa carta não é escrita na pedra, mas entalhada em vidas humanas. E nós a publicamos. Uau, querido, que expressão, né, poética, que verdade profética, tremenda demais. Então nós devemos estar, querido, adequados dentro desse padrão de Deus. Então o nosso caráter, Ele irá fazer transbordar através da nossa boca, através dos nossos lábios, essas palavras que vão produzir vida eterna nas pessoas, e todos que ouvir, eles vão sentir saudade, vão sentir fome, vão sentir sede de Deus. Lembra quando Jesus lá no poço, lá em Samaria, ele fez aquela mulher morrer de sede, porque estava olhando para o autor da vida, aquele que é a fonte de vida eterna. E quando as pessoas olharem para nós, essa carta escrita, não com tinta, mas marcada, né, selada com o Espírito de Deus, eles vão sentir sede de Deus quando você começar a falar, eles vão querer o que você tem, eles vão correr atrás de você para te ouvir. Eu quero mais, eu quero te ouvir mais. Nós não podemos mais fazer, querido, no nosso corpo, aquilo que nós queremos. Vocês estão tão quietos, querido, se eu tivesse ouvido, tinha dado uns 30 aleluia, só eu. Então eu vou dar aleluia, aleluia, aleluia. Nós não podemos fazer, porque não é teu e não é meu, do nosso corpo o que a gente bem quiser, o que nós queremos. Nós não temos mais domínio sobre nós, mas é o Espírito Santo que passou a viver em nós. Esse sim será o condutor, querido, das nossas vidas, dos nossos atos. Não, em 1 Coríntios 3,16 diz, não, 1 Coríntios não, você quer Colossenses, eu pus Coríntios, mas eu acho que não. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Porém, se nós vivemos, querido, desordenadamente, ao nosso bel prazer,
se nós vivemos nos deleites desse mundo, não há como sermos morada de Deus. Se houver em nós, querido, coisas impuras, não tem como ser morada de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Adúlteros, ou adultério, fornicação, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se o templo do Senhor, querido, está sujo, certamente ele não está ali dentro. Se o templo está sujo, imundo, cheio dessas coisas, certamente o Espírito de Deus não está ali dentro. E todas essas coisas nos levam, querido, para distante de Deus. Porque com Deus não há meio termo. Ou somos dele, ou não somos. Não existe paliativos. Não tem meio termo. Olha, eu não sou tão pecador, mas eu não sou tão crente. Então você é um grande pecador. Só de dizer isso, eu seria um grande pecador. Em cima do muro eu acho que é a pessoa mais favorita do cão. É o indeciso. Esse é o mais disputado, ou o que mais fácil ele vai jogar. Porque em cima do muro é um lugar fácil, né? Quando você está de um lado é difícil no solo. Em cima do muro é fácil, um empurrãozinho já cai. Se as nossas vidas, querido, não condiz com o que diz as Escrituras, nós precisamos restaurar esse altar de Deus que é o nosso coração. Atrair, querido, a sua presença para esse santuário que somos nós. E isso, querido, é alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Restaurar o coração, restaurar as nossas emoções. Eu vivo falando isso constantemente aqui, você me vê falando isso, querido. Alinhe a sua vida antecipadamente, decida, vá para a Escritura, aprenda com as Escrituras, pratique a Escritura, vê o que a palavra diz, decida antecipadamente, já no seu coração, antes de chegar o momento de qualquer decisão. Isso não, porque a palavra de Deus diz isso, ó Satanás, mas também a palavra de Deus diz, eu já sei, eu pratico a palavra. Não foi isso que Jesus fez? Mas quando nós decidimos, ou deixamos para decidir na hora do confronto, nós temos uma chance grande de perder, querido. Porque os argumentos são fortes. Você está com fome, né? Muita fome. 40 dias sem comer. Ordene que essas pedras virem pão. Sua esposa não está bem. Faz 3 meses que você não consegue ter um tempo com ela. Eis que te trago uma novidade. Se você já não tiver uma decisão formada no seu coração, a chance de você cair no adultério é grande. Mas se você tiver com a palavra no seu coração, então você terá um tiro certeiro na cara dele. E você nunca vai cair nessas armadilhas. Ah, pastor, você não sabe o que é solteiro. 20 anos eu nunca conheci uma mulher. Se você não firmar no seu coração, ser santo, que você tem um dono e que você sabe o que a palavra dele diz a respeito disso, no primeiro confronto você vai decidir, você vai cair, porque não tem uma decisão formada com base na palavra. Isso é alinhar o coração com Deus, querido. Gálatas 5:1, estai pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a colocar-nos debaixo de jugo de escravidão. Se nós fomos, querido, lavados pelo sangue de Jesus, nós não podemos voltar a esses rudimentos do pecado. Se há em nós qualquer aparência do mal, certamente, querido, a falta da presença de Deus também está em nós. Se há o desejo por qualquer coisa maligna que agrada o diabo, está faltando presença de Deus. E para sabermos se de fato Deus habita em nós, basta analisar como é que anda a nossa vida? O que é que nós estamos produzindo? Gálatas 5:22. É uma boa dica para ver se nós estamos ou não. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, o domínio próprio.
Jesus não disse lá em Lucas 6,44, é pelo fruto que conhece a árvore. Se há esses frutos em nós, se eu já estabeleci meu coração a despeito de qualquer fato que possa acontecer, que é assim que eu vou agir, com benignidade, bondade, amor, mansidão, domínio próprio, fé, alegria, temperança. Se eu já antecipadamente decidi, em toda e qualquer situação, não extrapolar nenhum limite, o qual a palavra de Deus estabeleceu, como pode alguém negar que eu tenho uma vida dirigida pelo Espírito de Deus? E essa carta viva é vista em mim. Agora respondamos, querido. O Espírito de Deus habita em nós. Se essa palavra santo, que a Bíblia diz que quem recebe o Senhor Jesus agora é santo. Essa palavra quer dizer separado. Mas a nossa vida está contaminada. Ele pode habitar em nós? Pode por acaso andar essas duas coisas juntas, luz e trevas? Olha o que diz a primeira carta de João 6, se dissermos que nós temos comunhão com Ele, se dissermos que nós temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso é muito sério, querido. Se nós dissermos que andamos com Ele, mas nós andamos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Porque esses dois contextos, dois corpos não podem compor, ou não podem estar no mesmo espaço. Infelizmente, muitos cristãos têm sido roubados espiritualmente por não se atentar à palavra de Deus, por mais doloroso que possa ser dizer isso, querido. A verdade é que, se nós concordamos com todas as coisas desse mundo, fatalmente nós estamos desalinhados com Deus. Sabe o danada não? Se você estiver, ou se eu estiver, não dá nada não, para todas as coisas, pezinho já está bem mais lá do que cá. Segundo aos Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Sabe o que é jugo? Jugo é uma peça, é uma canga, duas madeiras que se põem em dois animais, põe no pescoço, e essas madeiras é ligado por uma corrente, ou uma corda, ou outra qualquer coisa, ligado a uma carroça, significando submissão e escravidão. Então, aquele, querido, que um dia teve um encontro com Jesus, ele não pode voltar a estar debaixo dessa opressão das trevas, ou andando no mesmo jugo com as trevas. O que é jugo desigual? Às vezes eles aravam com um boi e um cavalo. Um boi e um outro animal. O boi tinha muito mais força e judiava do outro, e o boi também era judiado. Você está entendendo o que isso significa, o jugo desigual? Quando nós orientamos alguns jovens, cuidado com o jugo desigual, porque você vai fazer força demais, você vai machucar o outro e o outro vai aproveitar de você. É simples ou não é? Alinhar-se, essa é a palavra. Se nós fizermos, querido, parceria com qualquer coisa que não seja Deus, nós estamos sendo engordados aí pelo pecado, porque a palavra de Deus, ela diz que nós não podemos nos aliar, nos compactuar com nada que inspire trevas, e esse mundo está debaixo de jugo de escravidão, de trevas, especialmente nesses dias. Densas trevas estão acontecendo por esse mundo afora, e se não estivermos alinhados com Deus, nós vamos cair nessa escuridão, e quando estamos nas trevas, é mais difícil de enxergar, melhor é não entrar nesse lugar. 1 João 5,19, sabemos que nós somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Ah, pastor, mas a carne é fraca. Então vamos ver de onde veio essa história que a carne é fraca. Essa expressão, ela surgiu devido ao momento em que Jesus, ele passava no seu pior sofrimento ali no jardim do Getsêmani. E ele então pediu a alguns dos seus discípulos, apóstolos,
que fossem orar com ele, vigiar por alguns instantes. E enquanto ele orava ao Pai, por ajuda, por aquele momento tão difícil que ele estava passando, está lá no Evangelho de Mateus, nós podemos ler assim: voltando para os seus discípulos, ele os achou adormecido. Então ele disse a Pedro: então nem uma hora pudesse orar comigo, vigiai e orar, para que não entreis em tentação. Na verdade, Pedro, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que nós possamos, querido, nos prevenir, para que quando esses perigos pelos quais Jesus falou, quando essas tentações aparecerem na nossa vida, porque elas vão aparecer, não só uma vez, por dia, elas vão aparecer, essas tentações vão aparecer, nós possamos estar, querido, com o nosso espírito forte, possamos estar, né, resistir assim como Jesus resistiu. Ainda que clamando: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Querido, não dá para ter a menor noção daquela agonia que chegou a custar a ele gotas de sangue. É um nível de agonia tão profundo, de depressão, a ponto dos poros expelir sangue. Mas se ele conseguiu resistir àquela passagem tão terrível e difícil, como foi o seu sofrimento ali no jardim do Getsêmanes, e também resistir à sua crucificação, sem cair em tentação, nós podemos também vencer os nossos desafios, que são, querido, infinitamente menores, embora para nós talvez sejam grandes. Jesus, ele veio a esse mundo para destruir as obras do diabo e nos libertar, querido, dos nossos pecados, através da nossa conversão. E isso, querido, se comprova em uma obediência real e de todo o coração aos seus mandamentos. Ele afirmou isso de modo muito claro e direto em sua palavra, em Mateus 7:21. Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Para concluir, querido, nós temos sentido saudades do mundo? Nós temos sido atraídos pelo mundo? Às vezes nós ficamos em dúvida quanto ao servir a Deus e a participar das coisas do mundo. Você tem trocado, querido, reuniões tão tremendas com Deus, com o povo de Deus, para participar de coisas sem nenhum valor lá no mundo? Notamos às vezes que parece que nós saímos do mundo, mas parece que o mundo nunca sai da gente. Você tem percebido isso? Parece que antes era melhor. Se eu não fosse crente, se você tem dito isso, se eu não fosse crente, está na beira do abismo, cuidado. Ou eu sou crente. Será que estamos precisando dizer que nós somos crentes? Isso é um perigo. Se no lugar de trabalho teu você tem que ficar dizendo eu sou crente, é porque não estão vendo que você é crente. Ah, pastor, depois eu me arrependo. Já assinalou e já praticou. Esses pensamentos que ele tem passado na sua mente, eu sei que Jesus perdoa, depois eu me arrependo. Pode não dar tempo, cuidado. Nosso tempo para ser santo, querido, é agora. Deus não tem filhos mundanos, Deus não tem filhos rebeldes. Não nos enganemos, querido. Ou nós fazemos o que Ele nos manda, ou nós não somos seus filhos, não somos seus herdeiros, não somos seus servos. Não é um discurso, querido, bem elaborado, que vai justificar uma vida mundana. Tem muita gente. Tem muitos músicos, pastores, pregadores, usando o púlpito com um discurso lindo, mas com a vida mundana.
E não é um discurso bem feitinho que vai justificar uma vida totalmente mundana. Se Ele é o nosso Senhor, nós devemos total obediência a Ele. Servo é quem serve, querido. Servo, querido, ele vive para servir. O servo vive para honrar, promover o seu Senhor. É para isso que ele vive. Não existe servo aonde não existe obediência. Não existe obediência aonde não existe um sincero compromisso. Não existe. A obediência, ela é a prova da fidelidade. Ela é a prova da verdade. A obediência é a prova da integridade. Não obedecer, querido, né? Quem não obedece não está em amor. Porque obedecer é amar. E quem obedece está, sim, amando. Quem obedece não carrega o peso da culpa. Querido, o maior sacrifício que nós podemos fazer é a obediência. Porque a obediência, ela é muito melhor do que o sacrifício. 1 Samuel 15, 22, está escrito isso. Então não há como quebrar princípios, querido, e não colher consequências danosas. Mas com obediência vem a honra. Com a obediência vem a prosperidade. Logo, querido, todas as pessoas obedientes, elas são honradas e elas são abençoadas. É notório. Ando com Luciana há muitos anos. O Luciana era ainda um jovenzinho. E eu sou testemunho da fidelidade com Deus. Eu sou testemunho da prosperidade, da obediência, do amor do Luciano, da forma tão zelosa com que ele trata as coisas do reino de Deus há muitos anos, desde quando eu o conheço. Deus, querido, em sua infinita sabedoria, Ele nos ensina que nós devemos obedecer. Quais são as esferas, agora para encerrar mesmo, dessas provações da nossa obediência? Onde nós somos provados? No rejeitar do mundo. Qual mundo? Não é o geográfico, mas é o ideológico. São as ideias desse mundo. Outra coisa que nós somos provados, na obediência total à palavra de Deus. Por isso que se demanda tanto. Por isso que querem contorcer, querem tirar, querem reformar, querem mudar, querem renovar, querem dar um jeito para a palavra de Deus ficar mais fácil. Se Deus não fez para o filho, o levando para a cruz, porque estava na sua palavra, por que vai mudar para mim e para você? Para ficar bom? Para ficar melhor? Se é possível deixar melhor do que isso. Então é uma esfera assim, de provação. Obediência total à palavra de Deus. Assim fez Noé, consoante a tudo que o Senhor lhe ordenara. Está lá em Gênesis, no capítulo 6, 22. Outra coisa que nós somos provados na totalidade da obediência. A obediência precisa ser total, não é meia. Ô Kelly, pega um copo de água para mim. Ele vai lá, pega o copo, vem vazio. É obediência total? Ele só foi e veio, mas não obedeceu total. A obediência precisa ser total, ela precisa ser imediata e ela precisa ser feita com alegria. Total, imediata e alegremente.